A vinda da família real para o Brasil, eu acho que é um dos acontecimentos mais importantes da nossa história. O Dom João, que naquele momento era o príncipe regente, ele acaba levando toda a corte portuguesa, junto com a sua família, para o Brasil, devido às ameaças que o Napoleão fazia a seu governo ali. Naquele caso, as divergências entre França e Inglaterra acabaram acuando Portugal. Essa mudança da corte portuguesa para o Brasil trouxeram diversas reformas estruturais na política, na economia e na cultura do nosso país. Para demonstrar isso, a gente pode citar, por exemplo, a ampliação dos Correios, maior desenvolvimento da nossa organização militar, a criação da imprensa régia, a criação do Banco do Brasil, que existe até hoje, e a criação do Jardim Botânico, entre outras coisas. Entretanto, a mais importante de todas foi o fim do Pacto Colonial. Dom João, quando ele abre os portos brasileiros, especialmente para os ingleses que ajudaram ele na sua fuga para o Brasil, ele destrói o monopólio da metrópole Portugal. E dessa forma ele meio que lançava as bases para a independência do Brasil. Depois de quase 13 anos de estadia no nosso país, a população portuguesa se torna completamente revoltosa. Até porque o Napoleão já tinha perdido, já havia sido derrotado, né, naquele momento. Então não fazia mais sentido o Dom João permanecer no Brasil. Eles pedem a volta do Dom João. Bem, Dom João acaba voltando para Portugal, mas ele não é totalmente derrotado e deixa por aqui o seu filho, Dom Pedro. Inclusive tem uma lenda que ele falou para o seu filho: Pedro, se o Brasil vier a se separar de Portugal, põe a coroa na tua cabeça, antes que algum aventureiro lance mão dela. Eu não tenho certeza se isso é verdadeiro, mas o fato é que em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declarou oficialmente o fim dos laços coloniais com Portugal. Em outubro, o Dom Pedro é aclamado imperador, com o apoio das elites que comandavam o Brasil. Bem, isso poderia ser inclusive o fim de uma história bonita e tal, mas, bem, a história nem sempre guarda pra gente um final feliz. O primeiro reinado ele já começa com divergências entre Dom Pedro I e as elites que praticamente comandavam o país. Essas elites elas buscavam um liberalismo maior, uma monarquia constitucional. E Dom Pedro I já tinha um objetivo mais de uma monarquia absolutista, ou seja, em que o rei ele fosse completamente inquestionável, o poder dele fosse inquestionável. Isso é demonstrado muito bem na Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte foi ali a Assembleia que tinha o objetivo de formar a primeira Constituição do país. O que acontece é que o Dom Pedro olha esse projeto de Constituição, que ficou mais tarde conhecido como Projeto da Mandioca, e odiou. Odiou especialmente por causa do liberalismo político que estava dentro dela. O que aconteceu foi então que em 12 de novembro de 1823, numa data conhecida como a Noite da Agonia, o Dom Pedro manda prender e exilar diversos deputados que estavam naquela Assembleia, e ele por fim dissolve essa Assembleia. Dom Pedro acredita que 10 conselheiros dele já é o suficiente para redigir nossa Constituição. De fato, a Constituição feita pelos 10 conselheiros dele é aprovada e imposta. E, entre outras coisas, ela determina que existirão 4 poderes no Brasil: o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e mais um, que é pouco conhecido atualmente, o Poder Moderador. Nessa época, esse Poder Moderador foi criado para que o rei fosse capaz de controlar os demais poderes. A partir daí, o primeiro reinado entra numa crise gravíssima, porque várias regiões do Nordeste começam a se revoltar contra essa Constituição e contra esse reinado do Dom Pedro, e elas criam a Confederação do Equador, algo como uma organização independente que iria criar uma república no Nordeste.
Neste mesmo período de tempo, uma província ao sul do Brasil se separa do Império Brasileiro e se torna mais tarde o país que nós conhecemos como Uruguai. Enquanto Dom Pedro ele vai se desgastando tanto militarmente quanto politicamente, o Banco do Brasil declara falência, mostrando o enfraquecimento econômico brasileiro. Bem, o ponto final desse primeiro reinado é marcado quando grupos favoráveis e contrários ao imperador entram em conflito aberto nas ruas do Rio de Janeiro. Esse episódio, conhecido como a Noite das Garrafadas, mostrava a falta de controle que o Império tinha naquele momento. Menos de um mês depois, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro renuncia ao trono, em prol do seu filho, Pedro de Alcântara, e volta para a terra natal, onde acaba morrendo 3 anos depois.